Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio, da cadeira de Língua Portuguesa do curso ESAG. Hoje nós vamos falar sobre a segunda geração romântica. Da última vez que nós estivemos juntos, eu falei da primeira geração romântica. E os senhores perfeitamente se lembram que nesta primeira geração romântica nós tínhamos a vivência dos mais antigos, né? A vivência daqueles que já tinham história na realidade, né? E que iam buscar nos valores históricos da Idade Média, principalmente nas ações dos cavaleiros reais de então, a solução dos seus problemas. O grande herói nacional, né? Que no Brasil acabou sendo representado pelo índio, nessa transposição na realidade da ideia do herói europeu para o herói brasileiro. Muito bem, ótimo. Esta segunda geração é a geração marcada exatamente pelos mais jovens, não é? Aqueles que não tinham ainda horizontes. Os mais antigos já tinham uma vivência, os mais novos não tinham esses horizontes. E por falta desses mesmos horizontes, resolveram buscar uma solução. E a grande solução buscada aí dentro das visões de Lord Byron, de Musset, do grande poeta Musset, foi exatamente a morte, o escapismo pela morte, fugir da realidade em busca da morte, né? Houve escritor que, ao analisar esta época, disse exatamente o seguinte: poeta bom era poeta morto, né? E bem morto, porque exatamente as pessoas se conduíam com isso, né? E isso fazia o grande sucesso, o sofrer por amor, a amada que jamais olhou para ele, e ele rastejando atrás dela, dava cabo à sua vida, não é? Muito bem. Ora, lembra-se perfeitamente e pode-se dizer perfeitamente também que não só Musset e não só Byron foram responsáveis por esse pensamento, né? Goethe, né? O grande Goethe, a partir da sua obra Sofrimentos do Jovem Werther, né? Talvez seja aquele que deu início a esta geração mórbida, esta geração escapista, esta geração que busca a morte. Muito bem. Ora, observemos bem essa segunda geração romântica, chamada de ultrarromantismo, né? O romantismo exagerado, exacerbado, a dor exagerada, mal do século, né? O mal do século. Ora, o fugir, a tristeza, esta melancolia, o tédio, o abandono, eram males deste século, né? Desse momento do século XIX, como consequência de várias coisas que já vinham do século XVIII. Ora, o mal do século pode ser interpretado como a tuberculose, por exemplo, no Brasil, mas realmente o mal do século era a morte. O interessante, o importante era, na verdade, morrer, né? O byronismo em homenagem ao grande poeta Lord Byron, o grande poeta inglês Lord Byron, né? Lord Byron, de várias tendências, de vários problemas, influenciou muito esta geração, né? Essa geração do mal do século, essa geração byroniana, essa geração escapista da própria vida, deixar a vida para entrar na história, né? Que frase que ficou famosa muito mais tarde. Muito bem, a melancolia, o tédio, o abandono marcam perfeitamente esta segunda geração. A morbidez, visões da morte, visões de cemitério, viver esse lado mais mórbido da vida, né? Conta-se histórias de que poetas da sociedade epicureia, que era uma sociedade dos alunos do Largo de São Francisco, né, onde todos se congraçavam, evidentemente, saíam às sextas-feiras por volta do meio-dia e terminavam esta reunião no então cemitério da Consolação, né, que naquela época era distante, né,
Hoje o trajeto é muito curto, mas era distante. O cemitério da Consolação, onde eles adentravam e faziam as suas festas, né? As suas festinhas, o que não está muito distante de hoje, quando grupos também fazem e cultuam esta visão mórbida, esse lado mórbido de estar junto aos túmulos desse cemitério para fazer poesia, ler poesia, fazer amor, inclusive, como faziam naquela época e, evidentemente, hoje. Muito bem. Escapismo, a fuga da realidade, né? A fuga do real, fugacidade é uma das características desta segunda geração. E fugir em direção à morte, né? Morte que lhes chegava depois de muito consumir ópio e álcool, né? No Brasil, uma doença endêmica, a tuberculose, era o grande caminho, o grande final desse pessoal. Na Europa havia também outras saídas para essa situação, como enforcar-se em trave de banheiro ou dar tiro, suicidar-se com um tiro na cabeça, não é? E, enfim, o importante era você chegar à morte, né? À morte, morrer. Morrer por um amor, morrer por uma tristeza, morrer por uma profunda mágoa, que na verdade nem era tão profunda assim, mas que eles cultuavam isso, né? E aí chegavam ao extremo, né, da fraqueza, como dormir em lençol umedecido, né? Para que na manhã seguinte tivesse aquela palidez típica do doente, olheira profunda. E é muito comum, era muito comum na época, as festinhas de cemitério, inclusive, né? Tossir, e aí soltar uma golfada de sangue num lencinho branco de linho, né? Era o suprassumo, né, da elegância, digamos assim, entre aspas, daquele momento, né? O poeta está doente, tuberculoso, sofrendo a dor do amor e as maledicências e maldades da própria vida. Um exagero, a visão ultrarromântica, né? A visão ultrarromântica. Isto nos leva a um excesso egoísta, portanto o egocentrismo e o subjetivismo marcam presença dentro desta segunda geração romântica. Marcam presença da função emotiva da linguagem, a dor pessoal, a tristeza e a melancolia, o sofrer, o chorar constante, né? Assim como Manuel Antônio Álvares de Azevedo era chamado de o lacrimoso perene, né? A dor, a tristeza e a melancolia. Ora, no fundo também existia um tom de ironia, né? Porque Álvares de Azevedo, por exemplo, foi um poeta que marcou e é um poeta maior desta geração. Mas não resta dúvida, que ele também, apesar de qualquer coisa, ele era irônico em relação a esse contexto mórbido e escapista. Muito bem, repassando para você, para que você não esqueça as características desta segunda geração romântica. Ultrarromantismo, mal do século e byronismo, melancolia, tédio, abandono, solidão, tristeza são características marcantes. Morbidez, as visões da morte, as visões de cemitério, isto é importantíssimo que você guarde. O escapismo, a fuga da realidade, fugir do real, né? Fugir do real, não enfrentar a vida com o peito aberto, não, aquela mágoa por existir, não é? A tristeza por existir, o amor marcando o seu território com sangue, com tristeza, com melancolia. Este é um exagero, né, marcado pela segunda geração. Ótimo, a morte, o uso excessivo de ópio e álcool, e no Brasil, a tuberculose marcou presença dentro das fileiras dos grandes poetas do romantismo. Não se esqueça que a segunda geração é marcada pelo egocentrismo e o subjetivismo. Óbvio, o uso do eu, o uso da função emotiva da linguagem, né? Da tristeza, a morte, o subjetivismo, o subjectum e o ego,
né? O eu é o centro, né? A dor do poeta romântico é maior que a dor de todos nós, né? Se nós sentimos dor, não choremos pela nossa, mas choremos pela dele, né? Ele quer isso, essa tristeza, e que todos se compadeçam de sua dor, né? Um exagero, evidentemente, mas que marca a presença e que marca a poesia e as caracterizações do comportamento de então, deste século XIX. Não é? Autores no Brasil dessa segunda geração romântica são importantíssimos. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, chamado o poeta maior da segunda fase do romantismo, foi marcado por uma obra chamada Lira dos 20 Anos, uma obra em poesia. Em Lira dos 20 Anos e as suas liras só poderiam se chamar Lira dos 20 Anos, porque aos 21 ele estava morto. Morreu Álvares de Azevedo aos 21 anos de idade de tuberculose. Tuberculose talvez fosse o agente maior, mas conta a história que caíra do cavalo e, evidentemente, desenvolveu um tumor na fossa ilíaca e que isso ajudou a matar, digamos assim, o grande poeta Álvares de Azevedo. A despeito de qualquer coisa, era inteligentíssimo. Foi Álvares de Azevedo que, aos 12 anos de idade, traduziu, e ainda temos esta tradução, Lord Byron para o português no Brasil. Tá? Então, Álvares de Azevedo, um dos nomes das arcadas de São Francisco, a despeito de todo o seu desvairismo, era uma pessoa inteligentíssima. É o primeiro nome a ser gravado nas arcadas de São Francisco como um dos grandes alunos que por lá passou. Ao lado de Antônio Frederico de Castro Alves e Luiz Nicolau Fagundes Varela. Muito bem. Lira dos 20 Anos encerra em si o poema que ele escrevera para colocar sobre o seu túmulo, Mas o poema era longo demais, precisaria um túmulo imenso, e aí retiraram uma estrofe e colocaram sobre seu túmulo no cemitério da Consolação, onde ele tanto gostava de dormir, passar as tardes lá dentro do cemitério. Enterrem o meu corpo na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Ora, por estes versos você imagina, a dor e, ao mesmo tempo, uma certa ironia em relação ao contexto da vida. Enterrem o meu corpo na floresta dos homens esquecida. Floresta esquecida, a floresta de ciprestes, o cemitério. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Escrevam isso na cruz. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Ora, fez tudo que poderia se fazer na vida. Ser poeta, cantar a própria existência. Sofreu e amou na vida. Ora, só poderia encerrar dentro da floresta dos esquecidos. Esqueçam-me, por favor, porque morri. Na verdade, ele quis dizer isso. Ora, dramático e irônico ao mesmo tempo. Este é o traço do grande Álvares de Azevedo. Ora, Álvares de Azevedo é autor de Noite na Taverna, obra em prosa, pedida por muitos vestibulares. A Unicamp pediu durante muitos anos essa obra, e evidentemente ainda se pede em prosa Noite na Taverna, como ele simboliza a cidade, principalmente a cidade de São Paulo, numa taverna, hoje poderíamos chamar de um pub, de um desses barzinhos de sextas-feiras. Então, evidentemente, ali se concentrava todos os tipos que você pudesse imaginar, Todos os tipos da cidade de São Paulo, Desde os estudantes às prostitutas, estariam exatamente convivendo neste mesmo caldeirão, Nesse caldo social misturado, Que ele cria em Noite na Taverna. Muito bem. Ora, Macário, uma peça de teatro,
Você observe que Álvares de Azevedo, morto aos 21 anos de idade, deixou uma obra vastíssima para quem só teve 21 anos de idade. Não é? Um cara que produziu muito, uma pessoa que escreveu muito, uma pessoa que observou muito a vida, pela sua ótica romântica, verdade, não é? Pela sua visão romântica, verdade, mesmo quando é irônico, é verdade, mas que participou. Pode ter sido pouca a sua participação, mas marcante, pois estamos até hoje a analisar e a estudar os valores de Manuel Antônio Álvares de Azevedo. O outro nome, considerado o poeta menor, é Casimiro José Marques de Abreu. Casimiro José Marques de Abreu, o poeta do dilema. O dilema, amor e medo. Casimiro de Abreu traz consigo o título de o poeta da saudade. Por que o poeta da saudade? Porque ele viveu preso aos valores infantis. Óbvio, cresceu fisicamente, mas ficou preso aos valores infantis. A saudade da infância. O que o liga lá no futuro, na visão moderna, a um outro grande poeta da saudade daquele momento modernista, chamado Manuel Bandeira. O grande poeta Manuel Bandeira, né? E a sua evocação do Recife, que é um libelo da saudade de quando ele não tinha tuberculose. Portanto, um fator interessante de intertextualidade que você não pode esquecer. Casimiro de Abreu, o grande Casimiro de Abreu, está ligado exatamente por esta visão intertextual, por esta visão de características de escrita, pela saudade. A saudade da infância. O outro, a saudade da sua infância, da sua Recife e do seu tempo em que não sofrera de tuberculose. Outro problema que os liga. Casimiro de Abreu também morrera de tuberculose. Ora, o nosso Manuel Bandeira também sofria de tuberculose. Bem verdade que consta nos autos que o nosso querido Manuel Bandeira morrera aos 82 anos de idade e não foi de tuberculose. Sim, de velhice, uma vez que já estava com a idade avançada. Ele acaba vencendo a tuberculose. Mas isso é uma história para depois. Muito bem. Casimiro José Marques de Abreu, o poeta da saudade. O poeta da infância. É dele o livro As Primaveras, um livro em poesia. Um livro em poesia, onde Casimiro, do alto da sua dor e da sua análise de vida, ele com graça, vamos assim dizer, a sua saudade com a sua admiração pelos grandes poetas do seu momento, como Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias, o poeta maranhense, autor de uma das mais famosas poesias da literatura brasileira, Canção do Exílio, ele, em homenagem ao velho poeta maranhense, escreveu 8 canções do exílio. Então, em As Primaveras, tem poesia da sua inspiração e poesia em homenagem à sua admiração, que é em relação aos poetas do seu momento. Muito bem. Conhecidíssima poesia de Casimiro de Abreu, que se encontra em todo compêndio para a criança. Meus 8 anos, que valeu também uma paródia de Chico Buarque de Holanda, que escreve Meus 12 anos. Muito bem. Ora, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Eu ia bem satisfeito, na camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.
Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ora, você percebe aí que o nosso Casimiro de Abreu estava livre, livre como um pássaro, né? Livre como as asas da borboleta que ele tanto caçava. Ou seja, a saudade da infância, longe dos problemas de um momento em que se passava, das doenças, dos estudos e das preocupações. Né? Ele tem esta saudade, a saudade da sua infância. Muito bem, ótimo. Luiz Nicolau Fagundes Varela, talvez a página mais triste da história da segunda geração romântica no Brasil. Luiz Nicolau Fagundes Varela, o grande poeta Fagundes Varela, tornou-se um alcoólatra por volta dos 14 anos de idade. Aos 18, o pai faz seu casamento para ver se a situação melhoraria. Piorou. Tá? E, numa bela tarde de bebedeiras, após chegar em casa, não viu o filho de 3 meses sobre a cama e soltou o corpo sobre o bebê. O pequeno Emiliano morre sufocado pelo peso do próprio pai. Óbvio. Embora fosse ele um alcoólatra, um bêbado, evidentemente ele admirava o filho, gostava do filho, amava o filho. E foi o agente involuntário da morte do próprio filho. E isso fez com que ele sofresse demais. Desagregou, tá? Numa linguagem mais popularesca, nós diríamos que ele pirou. Perdeu a sanidade. Muito bem. Internado várias vezes. Tá? E várias vezes fugiu de sanatórios também. Mas em homenagem ao filho Emiliano, talvez esteja a mais bela de todas as poesias que ele fez e de todos os livros que ele escreveu sobre as Américas, sobre as florestas, sobre a sua própria transição como um poeta de transição da segunda para a terceira geração. Ora, está Cântico do Calvário em homenagem ao seu filho Emiliano, onde a dor e a tristeza corta-lhe realmente o peito, o coração. É a mágoa por ter matado seu próprio filho, é o remorso por ter matado seu próprio filho. Portanto, Fagundes Varela a despeito da sua inteligência e de ser também um dos nomes do Largo de São Francisco e de ser um dos nomes das arcadas de São Francisco, a página mais triste da história da literatura brasileira. Luiz Nicolau Fagundes Varela. Ora, marquemos então os nomes que marcam este momento da poesia, da literatura brasileira. Esta segunda geração. Então tá lá, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, chamado Poeta da Morte, ou Lacrimoso Perene. Lacrimoso Perene porque chorava demais, era tristeza demais. Morto aos 21 anos de idade, nos deixa Lira dos 20 anos em poesia, Noite na Taverna em prosa e Macário no teatro. Casimiro José Marques de Abreu. Casimiro nos deixa o famoso livro, melhor dizendo, o famoso livro Primaveras em Poesia. Evidentemente, esta poesia que é uma das mais famosas da literatura brasileira, Meus 8 Anos. Repito, parodiada por Chico Buarque de Holanda com um poema chamado Meus 12 Anos. Muito bem. Luiz Nicolau Fagundes Varela, autor de Cântico do Calvário. Ora, reconstituindo, melancolia, morbidez, escapismo, a fuga da realidade, egocentrismo e subjetivismo marcam esta segunda geração romântica. Espero que tenha valido para você recordar, para você estudar, para você embasar as suas características e, evidentemente, os seus conhecimentos. Até a próxima!